Minha diretoria, nós estamos chegando no momento da decisão da Copa Libertadores, depois da final da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro tem gerado um grande otimismo ao Botafogo. Nesse momento, faltando 10 dias, 12 dias, 11 dias para a final da Libertadores, o torcedor do Botafogo está muito mais empolgado, acredito eu, no adversário estar vivendo o momento que ele está vivendo do que somado ao momento que ele já está vivendo. O Botafogo já era ligeiramente favorito pelo futebol apresentado, 2%, tá? Mas ligeiramente, você olhar e falar, qual dos dois times joga mais? Pô, o Botafogo joga melhor que o Atlético. É um time mais consistente do que o Atlético, mais confiável do que o Atlético, não no sentido emocional, no sentido técnico. No emocional, ao contrário. E aí, o atleticano foi se apegando a tudo isso em virtude de, poxa, eu tenho um time com uma condição aqui de ser escroto, entre aspas, né? De decidir quando tem que decidir, de achar um gol, de ser calmo, de saber sofrer, o cacete que hora pra nem ficar me ligando. Né? E tudo isso vai se somando à chegada da final. Quando você chega na final, você tem o escroto Atlético Mineiro que sabe sofrer e achar um gol, né, e ganhar o jogo, contra um time que é um pouco mais lúdico, que joga um futebol mais ofensivo, que tem a posse de bola, que arrisca, que acredita no drible, que tem várias chances de gol no jogo e tal, contra o Atlético que é mais letal. O Atlético teve durante a temporada toda uma série de trocas de formação, de maneira de jogar e tal, até terminar num 3-5-2 com o Scarpa na direita, com o Bernard fora, que acabou facilitando, entre aspas, o Zarate e o Bernard não podendo jogar sempre, facilitou o Milito justificar o time dele, porque se ele tivesse todos eles usando, provavelmente ele tinha voltado para um 4-4-2 para poder usar os reforços dos principais jogadores de ataque. Rica, o que você acha que nas escolhas do Milito você não concorda? Eu não acho, eu jamais eu colocaria um jogador como Scarpa tão longe do gol. Simplesmente para cruzar bolas e eventualmente bater uma bola aberta da direita. Pode ser que o Scarpa pegue uma bola, bota pro pé esquerdo, bate e faça o gol do título. Mas eu acho o Scarpa um jogador muito mais útil próximo à área, atrás dos atacantes no meio, do que aberto daquele jeito, né? Tendo que recompor, etc. Então, eu entendo, eu respeito, mas eu não gosto, eu não faria. Quando você tem lá o Paulinho, o Bernardo, o Zarate, você tem várias opções na frente. E aí você pode alternar como você quiser. Eu não sou contra o 3-5-2, pelo contrário, é uma formação que eu gosto. Mas nesse caso específico, eu acho que o Scarpa tinha que jogar no meio. Se ele jogar no meio, tira a posição do Bernardo e do Zarate. É complicado. Ele tentou armar um jeito onde ele usasse os melhores jogadores dele e isso somou com contusões. Então eu entendo o lado dele de falar, porra, eu armei um time para poder usar o máximo que eu podia dos meus bons jogadores e eles foram se contundindo. Então vários momentos durante o ano, convocação, caralho, eu não tive os caras. Então eu mantive uma formação para pelo menos ter uma base. Eu entendo. Eu não acho ruim o trabalho dele, mas eu acho mediano, eu acho ok. Rica, mas ele chegou em 2 finais, ok. Mas o futebol apresentado pelo Atlético durante o ano, ele nunca foi Botafogo, Palmeiras, Flamengo, nesse momento do Flamengo, nunca foi isso. E se você olhar para o elenco do Atlético, o Atlético não deve elenco para esses caras. O Atlético tinha que desempenhar, na minha opinião, um futebol convincente em boa parte do ano, igual a esses caras. Para piorar o cenário, nos últimos 30 dias, o Atlético Mineiro jogou 7 jogos, perdeu 5, empatou 2 e marcou 2 gols. E os 2 gols que ele marcou foram em derrotas de 3-1, aquele golzinho de honra. Então o Atlético Mineiro não consegue nem fazer gol a 7 jogos. Isso vem, a soma do River Plate, se eu não me engano, está nesses 7 jogos. Que é um jogo que o Atlético está podendo fazer o que ele tinha feito o resultado em casa. Mas é uma sequência de jogos muito ruins. E por mais que o atleticano queira acreditar e falar, não, mas os caras estão se poupando, teve uma final no meio disso. E afinal, o Galo não jogou mal contra o Flamengo. Só que o Galo não foi suficiente. Eu não acho que o Galo jogou mal no Maracanã, nem mal no jogo de volta. Só que eu acho que ele não conseguiu ofensivamente, quase que em momento nenhum, criar as oportunidades que ele deveria, massivamente, 7, 8 oportunidades em 2 jogos para ganhar o jogo. Ele não criou essas oportunidades e deixou o Flamengo criar. Então o melhor jogador foi o goleiro. E aí isso diz alguma coisa a respeito da criação e da parte do equilíbrio do time entre defesa e ataque. Pode ser uma questão de falar, cara, eles tiraram o pé e agora eles vão acelerar faltando 10 dias para jogar tudo que eles podem afinal. É óbvio que eles vão. Claro, nenhum jogador do Atlético é idiota de saber que 90 minutos ele tá consagrado na história do clube e não vai dar o melhor que ele pode. Mas o atleticano não tá vendo o treinamento, ele tá vendo o jogo. E ao ver o jogo, ele tá falando, cara, faz um mês que eu não faço gol. Eu quase não faço gol. Como é que eu vou jogar uma final de Libertadores contra o melhor time da América do Sul hoje, que mais joga bola na América do Sul, e vou ganhar esse jogo? Então, tá se gerando uma sensação que, por mais que possa ser uma estratégia, entre aspas, tirar um pouco o pé para chegar mais inteiro, porque o Botafogo vai chegar desgastado porque tá disputando o Campeonato Brasileiro, é um pouco arriscado, porque você tá tirando a confiança do time. O time do Atlético não está confiando porque não tá acertando. E faltam 10, 12 dias. Né? O Atlético pode ganhar do Botafogo no meio de semana e isso reverter psicologicamente? Claro que pode. Mas hoje é isso. E se você for pegar, grosso modo, o ano todo e for fazer uma análise pro ano que vem, embora tenha chegado em 2 finais, eu teria uma discussão interna com a diretoria do Galo para saber se o Milito fica ou não.
porque ele não me entregou em nenhum momento do ano, por mais que ele tenha tido dificuldades, como eu já disse, com contusões e convocações, ele em nenhum momento do ano me entregou o Atlético que eu esperava. E quando entregou foi um recordezinho de 15 dias. Depois voltava. Então, se ele nunca me entregou o Atlético que eu queria, talvez ele não tenha desempenhado aquilo que eu esperava, embora tenha conseguido chegar nas decisões por ter também um time muito qualificado, com jogadores lá na frente, que às vezes uma bola é suficiente para classificar o Atlético. Eu entendo a euforia botafoguense em virtude do Botafogo estar bem, jogando bem, e o Atlético está jogando mal. Tem uma troca de papéis. Quando eles chegam na final ali, chegam os dois batendo forte num adversário forte. O Galo ainda numa final de Copa do Brasil, o Botafogo disputando o Brasileiro. Você tá bem num outro torneio e chega numa final. Os dois chegam em igualdade pra mim. O Galo, um time escroto que sabe jogar, sabe sofrer, sabe buscar o gol e sabe se defender. E o Botafogo, um time que joga um pouco mais ofensivamente, que tem um coletivo mais bonito de se ver. Mas que tem um emocional, obviamente, pelos últimos 14, 15 meses, você tem uma amostra do como o emocional do Botafogo é atingido ali por gols no final, por reviravoltas e tal. Isso é um fato, não adianta a gente querer negar para agradar o botafoguense. Esse é um ponto que o Botafogo precisa resolver e ele pode resolver nessa final se ele conseguir ganhar o jogo com tranquilidade e não sofrer nada no final e passar, né? Matou, tá aí, campeão, beleza, tudo certo. Agora, o único ponto nesse momento que pode dar ao Atlético uma condição do atleticano acreditar é falar, cara, eles estão tirando o pé, eles vão chegar mais inteiros na final e, eventualmente, se o Botafogo se enrolar no Brasileiro, o Botafogo vai para a final da Libertadores em situação de desespero. Desespero que eu digo não por justiça, porque o Campeonato Brasileiro desse ano não estava ganho, mas uma situação de desespero do tipo, caraca, será que eu vou terminar o ano de novo não ganhando nenhum dos dois campeonatos? E isso gera um desespero. Isso gera uma sensação de não perder o título, que é a pior coisa que você pode fazer numa final. Final você conquista, você nunca não perde. E isso pode gerar. E aí o Atlético pode tirar alguma coisa disso. Essa sensação de não favoritismo que está sendo colocado ao Atlético dia após dia, com a própria torcida do Atlético mostrando que, porra, caraca, eu não sou o favorito. Né? Eu não tenho convicção de que eu vou chegar lá e vou arrebentar os caras. Eu tenho fé, é diferente. Isso vai gerando também um ambiente que embola a final, porque isso muda tudo com um gol, com um lance, porque você tem uma situação discrepante. Os dois times chegaram muito igual. E em 20 dias, há uma troca muito grande. O Atlético Mineiro que chegou igual, o Botafogo caiu pra caralho tecnicamente, perdeu uma decisão, não ganha jogo, não faz gol, e o Botafogo tá disputando o título brasileiro perto do título. Então o Botafogo tá aqui. E o Atlético deu uma diminuída. Os dois são possíveis candidatos, os dois podem ser campeão, porque os dois têm futebol e têm time pra isso. Mas hoje o atleticano tá com o pé atrás e ele tem todos os motivos do mundo olhando pro campo pra estar com o pé atrás mesmo.